Oi, gente, tudo bem? Voltamos com as lives. O título da live é Precisamos Falar sobre Educação Especial, sobre escolas especiais, né? E a minha convidada é a Lara Souto Santana, professora, mestre em educação. Enfim, ela vai se apresentar logo menos. Mulher com deficiência, para discutir comigo esse assunto polêmico, né? Que a gente viu agora no finalzinho de setembro. A gente teve um decreto do governo, acho que o número dele é 10.502, alguma coisa assim, que determina que os pais podem escolher qual é o tipo de escola que eles vão colocar os filhos. Se é uma escola regular, se é uma escola bilíngue para Libras, né? Ou se é uma escola especial. E aí, né, opiniões muito divergentes aí sobre essa novidade. A gente vai discutir isso. Eu vou discutir com a Clara aqui sobre esse assunto, porque ela é professora e pessoa com deficiência, né? Então, ela, enfim, vê todos os lados aí da questão. A Lara já entrou aqui. Deixa eu fixar o comentário aqui no tema da live. Você pode ir solicitando, tá, Lara? Educação especial. Só um minutinho. Ver solicitação aqui. Beleza. Já me disseram que deu umas mudadas aqui no formato da live, já me deu um nervosinho, mas tudo bem. Acho que eu aceitei. Oi! Oiê! Aê, Será conseguimos! que estou. Ah, Espera só um minutinho para eu fixar de sim, novo o tema da live. tá ótimo. Vou- Ixi, Maria, peraí. Oi, gente. Ai, não sei se eu vou conseguir. Bom, deixa assim. Eu acho que mudou algumas coisas mesmo que, como você falou no formato da live, porque o leitor de tela tá preso lá no relógio. Bom, tudo Então, bem. Isadora teve dificuldade. Vou tentar ver aqui se eu consigo alguma coisa Que também. desgraça. Tá bom, então, gente, se o pessoal deve estar entrando aí e se você conseguir ler os comentários, a gente vai tentando aqui ao longo da live, mas não vamos deixar o peteca cair aqui. Vamos falar do nosso assunto, porque também vai ficar o vídeo depois gravado, né? Enfim. Vamos lá. Vou pedir para você se apresentar para as pessoas. Quem é Lara Souto Santana? Tá certo. Bom, gente, primeiro, Vitória, obrigada pelo espaço, pelo convite, né, para vir aqui falar um pouquinho sobre esse tema que me é muito caro, né? Então, meu nome é Lara, eu sou professora da rede pública, eu tenho deficiência visual, no Uhum. caso, baixa visão, e, e aí, assim, né, como eu falei em algum momento, eu me sinto à vontade para comentar sobre esse tema, porque eu fui uma aluna que dependeu de recursos, né, de adaptações, né, para conseguir estudar, Sim. e hoje trabalho como professora num contexto de educação inclusiva, né? Então, eu também trabalho como consultora de acessibilidade e audiodescrição. E tô por aí, né? Tenho uma paixão em comum aí com você, que são os livros e a Sim! literatura. Sim. Também gosto muito de falar, né? E de pensar um pouco a ideia da moda. Acho que é um pouco Aham. tudo isso. E a gente cursou o mesmo curso, né? Eu também cursei letras inglês e português. Sim. Só que eu não fiz licenciatura, eu fiz só bacharelado. Eu fiz o bacharelado e depois eu fiz a licenciatura também. Então, nós somos coleguinhas de letras. We are two of a kind. Isso. Então, vamos lá. Queria pedir para você explicar, você deve estar sabendo melhor que eu, né, sobre. Você fez um vídeo bem claro, assim, algumas semanas atrás sobre isso, né? Como é que é essa novidade aí de escolas especiais, esses três tipos de escola? O que é que o governo está propondo? Você pode explicar para o pessoal?
Então, tem esse decreto, que é o 10.502, né? E, basicamente, ele propõe que as pessoas poderão, então, escolher entre estudar numa escola inclusiva, numa escola especial ou numa escola bilíngue. O que, na prática, isso já estava acontecendo, né? Na verdade, as escolas especiais, não é que elas deixaram de existir, mas o decreto ele abre algumas brechas. E é Sim, isso que, no geral, a gente entende que é problemático, né? E, sim, e assim, essa noção de que é um retrocesso, porque assim, não é que a educação inclusiva está perfeita, ela carece sim de atenção, de melhorias, entendeu? A educação no Brasil precisa melhorar, independente de ser inclusiva, especial ou é. bilíngue, sabe? Aham. Eu acho que esse também é o ponto, né? Por que não melhorar o que está ali em vez de dar um passo para trás, né, e retroceder? Então, acho Sim, que tem um pouco essa noção, essa preocupação mesmo de que eu sempre falo, a escola é um lugar que vai te preparar para a vida em sociedade, né? Então, no mercado de trabalho não vai dar para ser segregado, não vai dar exato. para, né? Então, eu acho que é muito delicado assim, né? Esse tema é bastante espinhoso e importante. A gente precisa desse espaço de debate mesmo, sabe? Sim. E você falou que as escolas bilíngues, vamos começar, enfim, do começo, né? As escolas regulares, né? As que todo mundo conhece, normal. Aí tem essa opção das escolas bilíngues de Libras. Isso é uma coisa que, assim, eu tô um pouco fora do mundo aí, da bolha dos surdos, mas isso existe mesmo na prática, escolas bilíngues com Libras? Sim, sim. Na prefeitura mesmo tem uma escola que chama Ellen Keller, tem o Annie Sullivan, Prefeitura São Ah, que Paulo, né? Assim, legal. para contextualizar. Elas Sim. existem, né? A própria Rinsa, né? Que é um espaço importante ali na região da Vila Mariana. E as escolas não deixaram de existir, né? As escolas que atendiam essas pessoas. Para a gente Uhum. falar do nosso contexto de pessoas com deficiência visual, o Padre Chico não deixou de existir. O que Sim. aconteceu é que eles começaram a incorporar alunos sem deficiência, né? Exato, é E esse o que é o ponto que às eu vezes eu sempre acho que é ouvi. um mal entendido, né? Sim, Desculpa. o que eu sempre. Não, não, desculpa, eu que te cortei. O que eu sempre ouvi do Padre Chico era isso, que tinha alunos com deficiência visual, né, no caso, e os outros alunos também. Então, era irmão, enfim, outros alunos, e tinha uma educação inclusiva que foi pelo outro lado, né? Eles foram se abrindo para os alunos sem deficiência, ao mesmo tempo que, né, as escolas regulares deveriam se abrir para os alunos com deficiência, né, e fazer as adaptações Sim, que forem necessárias. E essas são as escolas sim, especiais, né? Que, sim. que como a Fundação Pato Chico, que é a que eu conheço dessas que você citou aí, Aham. e obviamente existem outras. E uma coisa que eu não sei muito bem como é que tá, você deve estar muito mais por dentro, eu vou te perguntar. Porque assim, muitas vezes as instituições elas têm cursos que são de apoio, né? Ao Sim. ensino. Então tem Uhum. reforço, tem aula de computação, curso de braille, às vezes alfabetização em braille, depois que a criança sai da alfabetização braille, vai para escola regular, enfim. E é isso aí continua, né? Continua Sim, igual. todas essas atividades de reabilitação, elas continuam existindo e assim, né, o terceiro setor, ele cumpre um papel importante na sociedade e é por isso que ele existe, Sim, né? exato. A Fundação Dorina, Lara Mara, e de novo, né, a gente vai acabar falando muito mais desse espaço de pessoas para deficiência visual, que é o que a gente É, conhece mais sim, de perto. Mas esses lugares continuam existindo e eles são importantes, né? Os espaços de reabilitação, tanto para pessoas que perderam a visão depois de adulto, e aí não tem a ver com escolarização, né? Uma coisa diferente, sim. quanto para uma criança pequena que precisa fazer estimulação precoce, que, por exemplo, quando tem a baixa visão, precisa encontrar um recurso que se adeque, né, ao resíduo visual que ela tenha, por exemplo. Sim, Esses lugares não vão deixar de existir, não vão deixar de ser importantes para nós, né? Então, sim, assim, e é isso que às vezes eu acho que as pessoas não entendem, essa noção de separar o joio do trigo. Não é sim. na escola que o menino vai aprender a usar a bengala, É, mas é na escola que ele precisa aprender as operações matemáticas, né? Tudo aquilo que se espera que um aluno qualquer aprenda, né?
Sim. independente de ter ou não uma deficiência. Mas é entender um pouquinho o que uma coisa é a sua necessidade educacional, outra coisa é a sua necessidade relacionada à reabilitação mesmo, né? Sim, sim. Existe, mas existe, né, a intersecção, né, entre essas duas coisas. Porque, por Sim. exemplo, quando você vai. Eu me lembro muito da minha época de escola, que tinha coisas que eram muito visuais, né, para serem Uhum. ensinadas, principalmente nas matérias de exatas e Sim. geografia e tal, e que eu simplesmente aprendi. Não aprendi algumas, Uhum. confesso, né? E outras foi aprender assim, por um jeitinho, por um, enfim, que aí em alguns momentos existe essa necessidade de adaptação para o ensino em si. Sim. Você Na verdade, concorda? não, eu concordo plenamente e eu entendo que, por exemplo, quando você tem um aluno com deficiência, você precisa se valer de estratégias que de repente você nem conhece. Né? E acho que Sim. esse é um ponto que realmente torna o ensinar desafiador. Né? É Uhum. muito comum eu ouvir de professores, quando de repente eu estou dando formação, essa ideia de que mas é muito difícil. Mas eu nunca ninguém me ensinou o que eu poderia fazer. E de fato não é fácil. Mas um professor que tem um compromisso com aquilo que ele está fazendo, ele vai se valer de várias estratégias, né? Por Aham. quê? Vamos dar um exemplo besta. Estamos num momento de pandemia. Aquele professor que não tinha letramento digital teve que correr para aprender uma Agora estratégia que todo a mundo priori não fazia parte do dia a sabe. dia dele, né? Sim, agora Então, todo mundo tá calejado de Zoom, de Teams, de Google Meet, de, então, assim, né? existe essa. Quando você entende essa necessidade Aham. de criar estratégias, de se reinventar, e você se compromete com isso, você vai encontrando formas de fazer. E não é que não é que a resposta vai vir pronta e rápida. Não é Uhum. que a resposta vai ser assertiva. Você vai tentar, pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo, né? É igual cozinhar. Nossa, entrei na Exato. cozinha, já sei fazer um caviar. Não, a gente vai aos poucos, a gente erra, a gente pratica. É no Sim. todo dia mesmo, né? Sim, você vai acertando a quantidade do tempero, né? Eu tô vivendo isso agora, porque eu Sim. tô pondo a mão na massa pra cozinhar aqui nos últimos Para dar meses. aula a mesma coisa. Então, é uma ótima metáfora, adorei. Então, eu queria te fazer uma pergunta agora de advogada do diabo. Eu concordo com tudo que você tá falando, tá bom? Fique bem claro. Mas eu vou bancar a advogada do diabo aqui. Se se tudo isso, assim, são necessárias essas adaptações no próprio ensino, às vezes e tal, não seria melhor uma escola em que o aluno tem todo esse apoio já, assim, estruturado, em vez da gente ter que ficar fazendo adaptações nas escolas regulares para incluir os alunos com deficiência? Pergunta de advogado do diabo. Então, Vitória, sabe o que eu penso? É assim, a gente passa. Vamos ter como pressuposto o ensino básico, né? Grosso modo, dos 6 aos. Vou colocar até o ensino médio, tá? Dos 6 aos Uhum, 18. A uhum, expectativa de vida de uma pessoa sei lá, vai até 70 anos. Dos 18 para os 70, que garantia você vai ter que você vai estar nesse mundo Alice no País das Maravilhas, né? Então eu sempre sim, entendo que a escola é uma preparação para a vida adulta, né? Ali que você aprende a conviver, aos grupos, a diversidade. É um espaço que te prepara para viver o resto da vida, né? Que seria dos 18 para frente. Então, eu imagino que seja um choque muito grande você sair de um espaço em que está tudo lindo, em que todo mundo, né, assim, te atende nas suas necessidades mais, né, básicas, de básicas a complexas, e aí, de repente, cara, você tem que ir para o mercado de trabalho, o seu gestor não sabe o que é um leitor de tela, né, no caso das pessoas cegas, o seu hum, gestor não, né, não tem um banheiro acessível, e aí? é, sim, Então, assim, a escola precisa ser um espaço, se a gente quer acessibilidade quando a gente vai ao museu, se a gente quer acessibilidade quando a gente vai ao teatro, se a gente quer. Por que a escola não tem que ser acessível também? Não faz sim. sentido, assim, as coisas não. Gente, Fiquei até irritada falando disso.
Não, Te entendo totalmente. Então, porque a escola é um espaço para todo mundo aprender, né? Eu tava pensando exato. nisso quando você tava falando. Não só, assim, para pessoa com deficiência, o aluno com deficiência, aprender ali português, matemática, história, geografia, mas para aprender a conviver com os outros, né? E para os Exatamente. outros aprenderem a conviver com ele, né? Com Exato. as pessoas com deficiência, com as pessoas diferentes delas, Uhum. né? Em algum E nível. assim, aí eu posso puxar um pouco a sardinha pro meu lado e já começar a contar um pouco sobre essa coisa de Pode, ser professora com deficiência. deve. É, é muito comum e aí eu vou contar duas coisas. A primeira tem a ver com as estratégias que eu estava falando antes, e a segunda tem a ver com a história do convívio, né? E da desconstrução acontecendo por meio do convívio, dia a dia. Sim. Primeiro eu vou falar da história das estratégias. Quando eu comecei a trabalhar, para eu fazer assim, ó, é muito importante, é fundamental fazer a chamada, por exemplo, na escola pública. Por quê? Porque é por meio da chamada, da frequência do aluno, que os pais conseguem ter o Bolsa Família, tá? Para te Sim, dar um exemplo. sim. Então, a chamada é essencial. Eu passei um ano, eu não conseguia fazer a chamada porque a lista de alunos, né, tem a letra muito pequena e eu não conseguia, não tinha acesso à internet assim pelo celular para fazer rapidinho ali. Como um professor comum chama 30 nomes em 1 minuto, né? Ou 30 segundos. Aham. E aí eu passei um ano, putz, não vou fazer chamada, não vou. E eu passei um ano meio frustrada, porque assim, poxa, é só uma chamada e eu não tô conseguindo, meu Deus do céu, né? Mas para mim eu não conseguia. No segundo ano trabalhando, eu comecei a ir com os alunos, eu falava, gente, em vez de eu ver quem está presente e quem faltou, vocês vão me ajudar e a gente vai anotar as faltas do dia na lousa. E como eu dava aula para Fundamental 1, eu percebi que escrever os próprios nomes dos colegas e, né, de que faltaram, isso era importante. Tudo que a gente ouve falar sobre alfabetização, né? Que é importante ter o nome dos colegas, isso que eu falei assim, ai, cara, eu vou ativar neles essa coisa dos nomes, Sim, da nossa, que ideia ortografia dos nomes. incrível. E aí eu vou pegar, vou anotar o nome de quem faltou e depois eu lanço no sistema. Só que assim, eu levei um ano para ter essa grande ideia, né? Essa ideia que Sim, não é nada demais, mas que assim, às vezes a resposta não tá pronta ali para você. Você tem que sim, testar. E aí sim. pronto, aí já começava. E era muito engraçado, porque na lista oficial, numa das salas de aula, tinha um garoto que chamava Luigi. E ele Hum, nunca existiu de verdade, né? Ele nunca foi pra escola. Gente, quem uhum. faltou? Daí a sala, Luigi, Luigi. Então, assim, e aí foi uma forma que Aluno a gente fantasma. super. E aí foi uma forma que a gente encontrou, mas que às vezes, né, assim, então não é, nossa, oi, aluno com deficiência, já sei o que fazer com você. Não, não é assim, Não, né? E tudo é. bem. Então, assim, às vezes as estratégias elas demoram para vir para sua mão. Às vezes você precisa, né, tentar, testar, funciona, não funciona. Então, assim, no primeiro aninho, como eles eram muito pequenos e eles próprios não se conheciam, no começo do ano eu não conseguia fazer a chamada desse jeito. Já no quarto, quinto ano, que eles realmente, né, já se conheciam, era muito tranquilo e funcionava sempre. Sim. Então, É muito assim, legal, né? E até porque, assim, não tem, assim, um curso de não, como dar aula, né? Você sendo professora com deficiência. Curso, não, licenciatura, uma disciplina especial para soluções para professores com deficiência. Até porque são diversas deficiências e dentro, por exemplo, de um tipo de deficiência, são muitas especificidades, né? A minha baixa visão, com certeza, é muito diferente da sua baixa visão, né? sem dúvida. Então, e também vendo por esse lado, né, do professor com deficiência dentro da sala de aula. Assim como os alunos todos vão, cada um vai ter uma necessidade, né? Da mesma maneira. Exato, sim. É... Você ia falar alguma coisa? Não, eu ia contar que, assim, outra coisa, assim, relacionada ao convívio, que eu falei sobre essa ideia de desconstruir e tudo, é muito comum. Quando eu entro numa sala de aula e tem um aluno com deficiência, dos colegas, ai, pro, mas o fulano, ele é autista. Ai, pro, mas o fulano tem síndrome de Down, sabe, assim? E eu, tudo Hum. bem, eu também tenho uma deficiência visual. E aí? E aí aquela coisa, essa situação em que as pessoas, as próprias crianças ficam cheias de dedo, elas começam a ver que não faz sentido elas terem esse tipo de postura se elas estão Uhum. diante de uma professora que também tem uma deficiência, assim como os Sim, colegas deles, sim, sabe? sim. E o que é Então, muito legal, eles veem você numa posição de poder, né?
Exato. Não, não só de poder, que, né? Quem sou eu? Não posso Sim, nada. Não, para Mas uma criança pequena, a professora é uma autoridade, né? Então, não, e sim, mas essa noção de ser uma referência, quanto a sim, essa sim, ideia de sim, ser uma sim. referência, eu concordo. E isso é muito maluco, né? É, a Aham. gente vai. E aí, em algum momento, nesse convívio todo, eles esquecem que eu tenho deficiência. Então, o último aluno, prova, é meu desenho, amigo, você tem que vir aqui pertinho. Então, assim, tem muito É, caso engraçado, assim, né? Coisas diferentes, inusitadas, mas que tornam o dia a dia possível, assim, sim, sabe? sim. Isso. E queria pedir para você, rapidinho, você fez um vídeo essa semana, eu acho, falando Sim. sobre a maneira como você se apresenta para eles, você, Uhum. né, introduz esse Sim, momento que, opa, a professora sim, tem uma deficiência. sim. Queria faz um resuminho aí de como é que você faz, né? Como Sim. é que é esse primeiro contato e tal. Uhum. É assim, eu vou até explicar, né? Na prefeitura, eu fiz um concurso de língua inglesa. Então, eu não seria uma professora que tem uma turma que vou conviver diariamente com essa única turma, né? O meu curso é de letras e o meu concurso é de língua inglesa. Então, se um professor tem todos os grupos, ele pode ter até 12 grupos diferentes, tá? Não é o meu caso, mas o que eu tô querendo dizer Sim. é que essa coisa da apresentação, ela é recorrente, assim, né? Sim. Todo primeiro dia de aula. Então, quando eu vou me apresentar, eu digo meu nome. No geral, eu falo, eu sou nova aqui na escola, eu sou professora de inglês. E vocês já devem ter percebido, porque eu tenho um olho diferente. Porque às vezes eles ficam meio, nossa, adolescente então, né? Se Nossa, reparam, é. se cutucam e não sei o quê. E assim, eu queria falar que eu tenho uma deficiência visual, porque eu nasci prematura. Vocês sabem o que é ser prematuro? Alguns sabem, outros não, né? Daí depende da idade. Uhum. Eu tenho uma deficiência visual. Vai demorar bastante para eu aprender o nome de vocês, para eu reconhecer a voz de vocês. Então, eu explico tudo isso, assim, no dia que você assina aquele Sim. contrato com os alunos, né? Cartas Eu na explico. mesa. Falo tudo, exato. Então vai demorar, eu vou precisar contar com a ajuda de vocês. Espero que a gente tenha momentos agradáveis. Vocês vão ver que a minha aula é um pouco mais diferente, porque eu não uso tanto a lousa. E jogo a real. E mesmo no primeiro aninho, assim, porque eles. E aí eu falo, vocês querem perguntar alguma coisa? Aí depende de cada grupo, né? Às vezes os adolescentes ficam tímidos ou curiosos. E aí pinta de todas as perguntas, assim. Ô, Pro, mas você é casada? Eles Ô, assim, louco, que tem a ver a ei, Pra, conexão você que a tem criança filho? faz. Quando você fala, vocês querem perguntar alguma coisa? Vai de A a Z, assim, é muito engraçado. Mas é legal, porque daí a gente vai se conhecendo mesmo. Sim, sim. Muito legal, muito legal. É, Deixa eu ver quanto tempo a gente tá. sim, eu vou olhar também aqui se eu Tem algum comentário aí? Você tá vou conseguindo ver. ver? Vamos ver. E Vou quantas pessoas tentar. tem também? Não sei se a gente tá conversando sozinha aqui, se tem gente, eu tô conseguindo ver nada. Ai, que desgraça. Então, vamos ver. O leitor não sai do relógio, não tem jeito. Putz, Ainda? é. Eu deixei lá no relógio, né? Vou ficar controlando o Então, tem tempo o da pessoal que live. cumprimentou. Uhum. Alex Soares, Gabriel. Ah, Larissa! Estamos 10 vendo os espectadores. comentários. Ah, legal, legal. Então, Flávia Flor Saúde. Raíssa Santana. isso é da Pessoal letras acenando. também. É, Ela também é professora, acho. estamos super aqui. Psicopedagoga Alphaville. Isso. Então, gente, mandem seus corações. Isso, manda as perguntas para ela. Ó, eu vou. Queria agora que você contasse aí umas histórias, assim, engraçadas ou que tenham a ver com a tua deficiência. Porque a gente tem, assim, eu não tenho tanto contato com crianças, mas o pouco contato que eu tenho, assim, eventualmente na rua ou que Uhum, encontra nos lugares, é sempre uns momentos muito legais, assim, porque as crianças têm uma
uma curiosidade muito genuína, assim, né? E elas fazem umas Aham, perguntas que falam umas coisas pra gente, às vezes que você fala, nossa, que presente que você me deu hoje, sabe? E esses momentos, assim, que você aham, compartilhasse, bonitos ou sim. engraçados, ou tristes mesmo, ou de discriminação, Aham. enfim, coisas, causos. Ah, eu, eu acho que no fim, na escola, né, acontece muito de tudo, assim. E o que outro dia até a Natasha tava nessa história de gravar os videozinhos no IGTV. Ah, mas como são suas aulas? As minhas aulas são baseadas em oralidade, em afeto e como fala? Tiro, porrada e bomba, né? O babado, confusão e gritaria, né? Então tem de tudo, né? Porque quando a gente é professora, a gente também se vale de muitas estratégias, né? Hora Sim. você dá aquela bronca, hora você. Fulano, não sei o quê. Então, assim, tem realmente de tudo, assim, né? Sim. É, tem E. aquele professor que dá aquela bronca, e eu tinha um professor de matemática na escola que ele começava a dar aula. Era do primeiro colegial, aquela matemática que já tá bem difícil, assim. E Uhum, a gente não calava a boca, ele começava a dar aula, assim. sim. E vocês se É, virem pra ouvir depois. Aí tinha alguém que mandava todo mundo calar a boca porque queria prestar atenção. Aí, sim. estratégias, né? Sim. Assim, na verdade, o que eu percebo, né? Os alunos, no geral, eles gostam muito também de ajudar, sabe? Então, Aham. quando eles são pequenos, assim, no geral, você tá lá carregando um monte de livro, de caderno. Pro, você quer que eu te ajude a levar até outra sala? Pro, você quer que eu vá com você? Eles, no geral, existe um desejo deles, né, em serem prestativos. E isso eu entendo que com todos os professores, assim, né? Que legal. Mas como eles, no geral, assim, essa coisa da deficiência, tirando esse primeiro momento que gera mais curiosidade, depois isso não é muito uma pauta, sabe? A não ser que, às vezes, a professora, a gente está falando sobre acessibilidade, você não quer ir lá na aula? Daí eu vou, aí eles perguntam. Mas pro dia a dia, pra coisa acontecer, de fato, não é um negócio que não virou assunto, não vira assunto de todo dia na sala de aula, mas não Que vira mesmo. legal. Porque você tem que estar lá, você tem que dar aula, você tem que falar sobre, sei lá, toys, você tem que falar sobre hello, goodbye, né? No caso de língua inglesa. Hum, Então, vamos fazer uma música. Então, a gente ia lá, né? Sei lá. Ou vamos pintar tal desenho, isso e aquilo. Então, assim, o tema minha professora tem uma deficiência não faz parte da pauta, né? O que faz sim. parte da pauta é, tal professora é legal, tal professora é chata. E aí, esse é o ponto. Os o ser uma pessoa antes de ter uma deficiência, no dia a dia na escola, é assim, né? Como eu Sim. comentei, como eles esquecem, muitas vezes eles esquecem que eu tenho uma deficiência, né? E que às vezes eles precisam ter um comportamento diferente, eles precisam ser mais descritivos. Então, assim, eu acho que o que vale a pena, assim, né, para comentar e para compartilhar, eu conto muito com a ajuda dos próprios alunos, dos colegas também, porque assim, Uhum. acontece de tudo. E eu tenho que contar muito também com a parceria da gestão da escola. Então, o que Sim, que essa ia ser a acontece? minha próxima pergunta. Se, assim, como é que funciona isso aí? Tem uma aceitação legal? Se já passou por alguma discriminação em relação a isso? Cara, tem de tudo. Porque assim, quando eu chego na escola, rola aquele, nossa, né? Como que a gente vai fazer? O que que a gente vai fazer agora e tudo, né? Normal, né? O que que Então, eu faço com essa é, menina? aquele susto é básico, assim, Sim, todo mundo já viveu isso, né? né? Então, assim, num primeiro momento sempre existe esse e agora, né? Que, igual acontece com os alunos, acontece quando de repente você tem um colega, né? Então, Sim, assim, mas acontece muito, por exemplo, né, para dar um exemplo que tem a ver sim com a minha limitação. Cara, começa a dar rolo na sala, né? Alguém ou os meninos começam a brigar, porque isso acontece, né? sim. Eu falo, gente, eu não vi o que aconteceu, não tenho nem como. Vocês estão me dizendo, e aí um diz que não foi ele, não foi o outro, não foi ele, não foi o outro. Então vocês vão ter que conversar com a dona Fulana. E aí eu sempre acabo passando a bola. Porque é muito difícil eu realmente É, comprovar quem fez ou deixou de fazer tal coisa, né? sim. Então isso acaba sendo um procedimento meu, assim, para minha própria segurança, né? Porque eu também não posso ser injusta. Então, na dúvida, tipo, eu não posso ser injusta com um, eu acabo sendo injusta com os dois. Porque Sim, não sim, sou sim, eu que vou poder resolver determinadas brigas, né? Desentendimentos que acontecem mesmo, né? sim.
E, e assim, muitas vezes, então essa parceria, assim, ela é super importante, mas a gente precisa, assim, eu preciso, a gente precisa estabelecer uma relação de confiança, né? Eu e os alunos e os colegas professores também, para que essa parceria de fato aconteça. Quando a gente estuda teoria lá, quando a gente está lá na educação, a Hum. gente fala tanto da comunidade escolar, que a comunidade escolar é ampla, isso e aquilo. E aí a gente precisa tentar pôr isso em prática, de fato. Então Sim, não é a Lara claro. sozinha, é a Lara, os colegas professores, os alunos, os familiares, a gestão da escola, o pirueiro. Meu, quantas vezes eu na porta da escola esperando o Uber e o tio da perua, ô, qual que é seu Uber? Eu vou te ajudar. Isso não é comunidade escolar, gente? Sim, Né? sim. O professor também faz parte da escola, da comunidade escolar, velho. Né? Não, e assim, e aí eles, né, no geral, eles me ajudam. Ah, o seu Uber é um cinza, tá ali, nananã. E assim, e a gente, e isso era todos os dias na porta da escola. Sim, Então, assim, isso vira tão dia a dia, né? Os próprios colegas, ah, você vai pro metrô, eu vou te dar uma carona. E aí isso vai tornando o ambiente saudável e tornando possível, né? E assim, sim, meu, tô com dificuldade, tal aluno é assim, tal aluno é assado, tal aluno tá faltando, né? Então esse diálogo, ele tem que acontecer o tempo inteiro para a escola ser uma coisa só, sim, né? E para sim. você fazer parte desse todo de verdade, né? Então isso é muito interessante, assim. A própria coisa da inclusão, imagina, né? Uma pessoa com deficiência tentando ensinar para um aluno que tem deficiência intelectual, que tem uma fala mais difícil. Então, essa coisa de ler Meu, quantas vezes eu dando aula, daí vem o menino, o fulano tá chorando. Claro que eu não sabia que o fulano tá chorando. Então o colega dele me ajudou com isso, Sim, entende? sim. E aí, assim, eles estão sempre descrevendo as coisas pra mim, assim, é Olha que muito legal. engraçado. Sim, Assim, e o fulano isso. tá chutando a bola pro Beltrano. Ah, legal. Então tem Isso, tudo, assim. te ouvindo, assim, me dá um quentinho no coração, porque eu penso assim, todas essas pessoas, essas crianças vão crescer e vão se tornar adultos que já sabem lidar com pessoas com deficiência, Você entendeu? E aí, né? por isso que é importante, não dá pra ser só o amiguinho que ele acha que é café com leite, sabe? Sim, eu E adorei quando você aí, falou isso no seu vídeo. e Porque aí, a gente, na escola, eu sempre era café com leite. Tipo, pois de, é. de verdade, assim, nas brincadeiras. Ah, Aham. não, vou jogar queimada, mas eu não consigo jogar queimada direito. Ah, você é café com leite, você só fica aí correndo que nem uma besta. E, Então, e aí a pessoa te trata assim como, ah, o coitadinho que tá lá, mas a gente passa a mão na cabeça dele, né? Ele não vou contribuir, não vou ganhar muita coisa convivendo com ele. E não, sabe? e eles ficam muito impressionados, porque assim, eu já viajei bastante, como a minha disciplina é inglês, eles sempre perguntam: Pro, você já foi para os Estados Unidos? Pro, você já foi para Inglaterra, né? Pro, você conhece outro país? Pro, você fala alguma outra língua? E eu conheço, falo espanhol, sei um pouquinho de alemão, sabe assim? E eles Uhum. ficam muito com uma impressão muito positiva de alguém com deficiência. Olha E só. eu, inclusive, uso muito isso na estratégia na hora do quebra-pau com os alunos, quando eles começam a fazer muita bagunça e a indisciplina é difícil, eu falo assim: você já viu uma pessoa na minha condição pedindo esmola na rua? Eu podia estar lá, eu tô tentando trabalhar, eu não consigo, porque você não deixa eu dar. Dou logo um chilique e aí eles chacoalham, assim, eles entendem certas coisas, sabe? E Sim. isso é muito importante também, a gente tem que chacoalhar essas crianças Aham. Sim. pro Sim. respeito, é o que eu contei no vídeo, né? Pro, ele tá fazendo assim porque você não enxerga. Eu não, eu acho que ele tá com esse comportamento porque ele não tá sendo educado, porque ele não tá sendo respeitoso. E aí eles param pra pensar de novo. Quer ver um outro dessa coisa de pôr o menino pra pensar? Hum. É assim, eles entendem muito bem as coisas. Só que às vezes as pessoas não usam essa a inteligência que eles têm para pôr os meninos para pensarem. Um dia eu estava num quinto ano. Gente, vocês vão procurar tais e tais e tais palavras no dicionário. Ninguém copiou. Ah, Pro, eu não copiei porque eu não entendo sua letra. Pra quê? Eu falei, eu nunca enxerguei na lousa e eu sempre estudei, então eu vou ditar e vocês vão copiar agora. E aí eles começaram a copiar. Por quê? Porque Se são vira! quadrininhos. Oh, Ai, muito bom, muito bom. não, mas assim,
assim, eles precisam disso para dizer, gente, o mundo não é perfeito, nem todo mundo vai te entregar as coisas do jeito que você esperava. Então, assim, eu tinha uma professora que ela era muito perfeita. Ela, em vez de ditar só para mim, ela ditava para a sala inteira. Então, Olha toda a só. sala usava a minha estratégia de ter que ouvir e Sim, copiar, e entendeu? quando o professor dita, você ao mesmo tempo faz a classe ficar focada, porque se Sim. começar alguém a falar, não ouviu o que a professora Não, falou, cala a galera boca, não dava sabe? um pio, galera não dava um É, pio. sim, Entendeu? Mas assim, isso eu acho que são muitas coisas que, de alguma forma, a minha presença na escola beneficia, traz benefícios para os alunos, né? Para toda a claro, comunidade, é claro. claro. Mas assim, quando de repente eu aciono neles outras formas de aprender, outros jeitos de fazer, eu acho que isso é rico para eles. Então, assim, sempre que eu paro para pensar na minha prática, eu falo, mas eu sou tão limitada, eu não sei desenhar direito, eu não sei isso, eu não sei aquilo. Outro dia a Amanda Ferretti me perguntou: você aplica prova, né? E aí, assim, eu tenho tantos nãos com relação à minha prática que isso às vezes me deixa insegura, mas por outro Aham, lado, eu me entrego tantos sims para aquelas crianças que eu falo, não, acho que ainda devo continuar por lá, né? Mas sim, assim, eu acho que é bem comum que a gente problematize um pouco, né? Essa que lugar é esse, né? Que professora eu sou? O que, que eu posso oferecer para eles? Mas, por outro lado, eu entendo que eles estão, sei lá, sedentos por coisas diferentes, por alguém, de repente, que sim. fale inglês bem ou que possa, né, trazer outras referências para eles, né? E aí eu acho que nesse ponto eu acabo realmente proporcionando outras formas para eles, né? E aí eu falo, Aham. meu, eu acho que eles precisam de mim lá. E aí continuo. Sim, claro. Mas, assim, só por curiosidade, você Uhum. não. Você O que que aplica você prova? respondeu para. Você aplica a prova? Como é que faz? Porque a prova geralmente é à mão, né? E pra gente que tem Uhum. baixa visão pra ler letra com Silva, é complicado, né? Então, então, veja bem. Na, na prefeitura, existe o professor que tem sala atribuída e o professor que não tem sala, que é o que eles chamam de módulo. Assim como no estado, eles chamam de eventual. Como eu Uhum. estou na prefeitura há 3 anos, eu ainda sou uma pessoa em início de carreira, então eu não tenho sala nenhuma. Então eu nunca aplico prova, porque eu não tenho Ah, sala. Se em algum momento eu tiver que aplicar prova, eu, Lara, acho que eu daria provas de múltipla escolha. Eu ia ter que, de novo, a tal da estratégia, né? Eu talvez sim. tenha que buscar algumas estratégias, mas que eu tô vivendo um dia de cada vez. Que se eu demorei um ano para fazer chamada, imagina a prova. Mas Sim, sim, tranquilo, não, vamos em não tenho frente. dúvida que você vai arranjar alguma solução e essa solução vai ser ótima. É, Oremos. e na pandemia, como é que você tem feito? Vamos fazer esse parênteses. Tem, Como assim, tem sido. professora, Sim, tem. Como é que então, tem sido? a escola em que eu tenho trabalhado, lá, porque eu, enfim, N coisas de prefeitura, eu sou módulo de língua portuguesa. Porque Hum, a escola que eu tinha, minha vaga, dancei, enfim, tô com. Não vem ao caso, porque senão a história fica longa. sim. Então, eu tô como módulo de língua portuguesa, né? Hum, E aí, na rede pública, eles não estão dando aula de fato para o aluno sentar e assistir aula. Eles passam atividades porque o acesso é muito baixo. sim, sim. Muito, muito, Não muito tem mesmo, assim. conexão, né, Não pra tem fazer conexão, não uma tem chamada. aparelho, não tem Sim. nada, né? E aí, o que a gente tem feito, especialmente com o sexto ano, a gente tem um projeto que é o Fala Sexto C. Então a gente tem um momento, uma vez por semana, para se encontrar, para conversar, porque né, a gente entende também que manter o vínculo é importante, e para Sim. eles tirarem eventuais dúvidas das atividades que foram postadas na plataforma. Aí, de novo, como eu não tenho sala atribuída, não sou eu que estou conduzindo isso. Eu dou um apoio para a professora e ultimamente eu ando conversando com outros professores sobre a educação inclusiva. Então eu já participei de 2 formações e aí eu vou transitando um pouco entre esses dois lugares, assim, né? De estar um Sim. pouco com os alunos e de estar um pouco com os colegas, o que tem sido rico também, né? Enfim. Sim. Que legal. Legal, né? E, assim, né, aquela coisa, não é uma situação totalmente atípica e Sim. terrível da gente estar, né? Mas que, né, enfim, que a gente acaba fazendo uma limonada. Exato. É, e vai voltar? Já sabe quando que volta?
Ah, essa é a pergunta que vale 1 milhão, né, amiga? Não, porque eu sei que tem algumas escolas particulares que já estão voltando, Sim. né? Não, não, para te responder real, aqui em São Paulo o prefeito liberou para ensino médio, né? O último ano do ensino médio, para novembro. Eu não Uhum. sei se, né, do primeiro ao nono ano, se eles vão fazer alguma coisa Ah, ainda esse ano ou se vai ficar para o ano que vem. Aí é a pergunta de 1 milhão mesmo, porque é. isso realmente a gente Sim. não sabe. Aí a É. gente testou, todo mundo, todos os professores abaixo de 60 anos testaram para ver se o Covid, né? Para ver se já tiveram ou não. E Aham. aí eles estão ainda nessa onda de ter os resultados, enfim, Sim, para entendi. tomar uma decisão de fato. Sim. É, e você. Tem duas perguntas finais que eu queria te fazer. Vamos lá, a primeira. E você já teve na sua turma algum aluno? Você falou, né, que você já teve alunos com deficiência, outras Sim. deficiências, e como é que Sim, foi? sim, é bem comum alunos com que estão no transtorno do espectro autista e síndrome de Down, assim, tem Sim. bastante, sabe? É, é muito, é muito interessante, né? Então, eu lembro que uma vez, era numa aula de inglês mesmo, que eu levei o Hello Goodbye para uns alunos do quinto ano. E aí, um dos garotos, ele tem síndrome de Down, e aí, assim, só que ele se envolveu demais. Por Uhum. quê? Porque, de novo, eles aprenderam a música, a gente cantou, cantou, e eles foram apresentar para os coleguinhas do segundo ano. E o menino, não vou falar o nome porque vai que, né? E o menino, ele dançava, ele cantava, ele se envolveu profundamente naquilo. Foi isso que eu E aí tem imaginei aquela quando você parte do falou, se hey, envolveu muito. e ele, meu, batia palma, ele se envolveu muito. Então, assim, como, de novo, né? Como eu aprendi diferente e as pessoas aprendem diferente, eu vou nessa, cara. Eu vou na música, muita coisa com roda. Aí tem umas de inglês que era o jump in, jump out, introduce yourself, né? E a gente ia nessa coisa do lúdico, e o lúdico é inclusivo, né? Assim, a Sim, verdade muito. é essa. O lúdico é inclusivo. As estratégias, né, de arte, de corpo, disso, daquilo, eles alcançam as crianças com deficiência. Então a gente se entendia. Tinha um garoto que ele falava muito pouco. Ele tava no transtorno do espectro autista. Muito pouco, muito pouco. E um dia, cara, eu ganhei o dia porque quando eu saí, ele falou bye bye. Eu, nossa, fiquei assim. Porque eu Nossa! realmente. Então tem muito disso. Tinha uma menina que eu falava, Fulana, como é meu nome? Ela, teacher. Eu, exato. Então, assim, são essas, né, esses momentos, assim, de pequenos progressos, assim, que eu realmente Sim, acabava conseguindo com eles, né? Mas sim. eu acho que só o fato de conseguir fazer com que eles participem junto com todo mundo, pra mim já é um ganho muito Sim, grande, claro. assim. Claro. Então, É, e é muito legal isso, porque você acaba criando um vínculo, né, com os alunos. sim, E sim, ensinar de uma maneira mais afetiva acaba sendo mais sim. efetivo, né? Sim, não, e o tal do afeto, ele, né, é uma coisa, e era muito engraçado, porque às vezes eu chegava, eles vinham abraçar. Meu, na prefeitura eles são muito carentes, né? Eu não sei muito como funciona em escolas, né, particulares, não sei se eles são tanto nessa coisa de grudar, né? Não sei, É. de verdade. Mas na prefeitura, você entra na sala, eles vão em cima de você, assim, uma loucura. Eu que sou pequena, quase me derrubavam. E aí, daqui a pouco, eles começavam a falar, falar, falar. Eu não adianta quando eu chegar aqui vocês virem me abraçar. Agora eu quero ser respeitado. E aí eles, é verdade, né? Pro, você chama a gente de princesa, não sei o que lá. Eles ficam assim. Mas a gente vai, né? Assim, de novo, eu me sinto uma professora com muitas limitações mesmo. Mas, assim, eu acho que o que eu consegui oferecer para eles os alcança de uma forma diferente mesmo, sabe? Sim, com certeza, Tem certamente. muitas coisas, assim, que às vezes eu levava atividades, eu falava, gente, como eu substituía, então tinha uma pasta com 1.000 atividades. Gente, vocês podem escolher o que vocês vão fazer hoje. E essa coisa deles terem a noção de que eles estavam escolhendo o que eles iam fazer, ou essa coisa deles terem conseguido pintar 5 atividades, isso para eles se sentiam É, muito poderosos, assim, eles se sentem sim, muito sim, poderosos sim, quando eles veem que eles produzem. A gente é assim também, né? sim. Então, assim, eles ficavam muito felizes. E aí tinha essa coisa de, às vezes eu levava adesivo. Então, nossa, o carimbo no caderno, obrigada! Tinha uma amiga minha que me dava muito gibi, velho. Meu marido também, quando a gente namorava, ele me deu muitos gibis. Então, eu dava gibis para os alunos. Então, assim, existe essa coisa do afeto, é muito.
assim, foi muito presente Sim. com o convívio com os alunos pra gente ter. É barganha também, né? Assim, gente, Uhum. ó, não trouxe o gibi pra vocês, vocês não gostaram, então me ajuda agora. E É. assim, as coisas iam acontecendo, entendeu? Sim. Mas É maravilhoso, incrível. E assim, você já tá querendo ser minha aluna, né, eu Vitória? tô. Não, mas assim, eu entrei na faculdade de letras muito assim, não quero dar aula, quero fazer qualquer coisa menos dar aula. E eu fui muito Aham. seduzida, assim. Eu acho que a profissão de dar aula, não para criança, não dou aula para criança, dou aula para adultos, Uhum. que é bem outra coisa, né? Mas eu acho que é assim, é a profissão mais maravilhosa do mundo, mais generosa, mais incrível que, que alguém pode, sabe, exercer. E você faz isso de uma maneira incrível, aparentemente. Então, e aí eu queria te perguntar se você teve alguma inspiração, o que te levou aí por esse caminho de carreira e tal. Ah, essa pergunta é muito boa, vou contar. Quando eu fui fazer letras, meu primeiro sonho, assim, saindo do ensino médio, eu queria ser intérprete. Imagina, eu Ah, amava sim. falar inglês, sabe aquela coisa? Não, gente, vou interpretar o Oscar, eu era Trabalhar em assim. conferência, que Super, chique, né? imagina. Não, ser milionária, louca. Mas aí, Vitória, eu acho que existe um lance, assim, né? Na minha família tem muitos professores, minha irmã é professora, tem muitas tias professoras, enfim. Mas eu sempre achava que a escola apresentaria muitas barreiras para eu ensinar, a escola regular, né? Eu nunca recebi Sim, convite, com tudo que eu estudei, né? Especializações, mestrado, eu nunca recebi um convite para uma entrevista numa escola particular. E ao mesmo tempo, o mercado de trabalho, a lei de cotas, aquela coisa, não me completava no sentido de que eu sempre ia ser assistente administrativa. Eu era a pessoa que falava inglês fluente, isso e aquilo, e ao mesmo tempo nada. Então, isso não me preenchia e vida real, né? Os boletos chegam, a coisa toda sim. realmente Essa acontece. pressão da gente querer ter uma profissão, né? Ao mesmo tempo ter uma Sim, independência financeira em sim. todos os sentidos, e mais ou menos ao mesmo tempo que o mercado não absorve a gente, né? Então fica difícil. Exato, é aquele chororô velho que a gente já É, sabe bem, pois é. né? Aí quando pintou o concurso, teve um concurso em 2012, eu prestei, não passei. Eu tava no mestrado e aí eu ainda lembro que uma colega minha pegou e falou assim: "Ah, Lara, eu não sei se a escola é pra você, mas prestar o concurso e poder escolher, né, ir ou não, é bom ter uma oportunidade de escolher, você só vai ter se você prestar". Sim. Beleza, passou. Eu não passei, fui mal nessa parte de legislação, era super chato. Eu lembro que eu fui muito bem em inglês e legislação, assim, zero. Aí, quando teve o concurso em 2016, uma amiga minha, que é muito mais velha que eu, inclusive, Larinha, você tem que prestar, é importante. Falou. Aí, aí eu lembrei daquele argumento da minha amiga. Eu falei, cara, eu vou prestar, e se eu passar, eu tenho a chance de dizer não, né? Aquela coisa. Sim. E aí eu estudei um pouco mais, especialmente essa parte de legislação, eu estudei, aí passei. Demorou. E aí, na hora de dizer sim, dizer não, eu falei, eu vou tentar. Se não der certo, eu saio. E nessa É. brincadeira eu tô há 3 anos lá. Mas assim, nunca foi um sonho ser professora. Nunca Aham. foi. Eu acho que a história de ser professora, eu me tornei professora Sim. porque os meus anseios maiores eu não consegui concretizar. E eu entendo que isso tem muito a ver com a sociedade capacitista e com Sim. todas essas coisas, né? E aí, claro que nesse intervalo muitas coisas aconteceram, né? Fui trabalhar na secretaria, rolam esses trabalhos de consultoria, de acessibilidade. Sim. Mas assim, bem ou mal, eu tenho a escola, né? Se tudo acabar, Sim. hoje eu ainda tenho escola, né? Eu ainda tenho esse espaço, que é um espaço de aprendizado e de troca. E foi um pouco nisso que eu fui entender a tal da desconstrução do capacitismo e da potência do lugar de fala. O Sim. tal do lugar de fala, ele é muito potente. Quando eu É. vou conversar com professores, né, e fazer essas formações, eu entrego tanto a minha verdade, tanto de quando eu fui aluna, quanto do que eu vivo hoje, que aquilo ali gera um impacto muito potente mesmo em quem está me ouvindo. Então, assim, Sim. hoje eu entendo aí a história o professor é alguém que tem poder. Hoje eu entendo É. como você pode realmente alcançar alguém quando você põe a sua verdade.
para sim, aquela outra pessoa, sabe? sim, Seja por meio da arte, da sua história, ou ensinando algo. Quando eu gosto muito de inglês, então a paixão que eu tenho pela língua, ela transborda quando eu tô dando aula, quando eu vou falar sobre Caio Fernando Abreu, quando eu vou falar sobre livro, literatura. É muito o que eu tenho para entregar para eles. Eu não tenho como dar para eles aquilo que eu não tenho. Né? sim, Por mais que sim, eu não posso dar uma lousa desenhada, linda, com letra pedagógica. Eu não tenho isso. Mas o que eu posso dar para eles é cantar uma música, sei lá, baixar, levantar, é usar o meu corpo para sim, é, para ativar outras, né, os sentidos deles de outras formas, porque eu precisei sim, ativar os meus sentidos que não eram a visão, né? Então, vamos fazer isso, exato. porque a visão os outros professores já estão ativando todo dia, o tempo Sim, todo, né? sim, exato, isso que eu ia falar. Existem outras formas de ensinar, né? E existem, Sim, inclusive, aqueles métodos super diferentões, né? Que aplicam isso à 10ª potência, assim, né? Aquelas coisas de construtivismo e tal, que, enfim, quando bem aplicado, aparentemente funciona, mas, né, nem sempre funciona em todos os sim, casos. Mas, né, existem muitas formas de se ensinar, né? A gente precisa saber isso também, né? Ter sim. consciência disso. Temos 10 minutinhos. Vamos dar uma olhadinha nos comentários de novo, ver se tem alguma Então, eu coisa. vi a Denise aqui, minha amiga, fiquei feliz. Denise, ok. O povo mandando beijo, dando risada. Ok. O pessoal dando risada, não entendi, gente, tá engraçado. Ah, alguma coisa engraçada que você falou, com certeza. Acha redemoinhando. Aliás, Vitória, segue redemoinhando, ela é top. Oi? Segue? Segue a redemoinhando, a Natasha, que ela é top. Ah, beleza, vou seguir. Assim que fechar. Ah, a galera tá aqui, mas não fizeram pergunta não, pelo que eu consegui. Beleza, mas temos pessoas. Tem. Ok, beleza. Bom, temos 10 minutinhos. Que tal a gente falar um pouquinho de livro que você tem lido? Ih. Vai, vai, puxa o assunto. Você que é Tem que anfitriã, ser amiga. rapidinho, hein? Tem que ser Tá, rapidinho. beleza. E aí? Então, o que você tem lido de bom? Olha, eu tô lendo Afro-Brasil Reluzente, que é um livro do Ney Lopes, com 100 perfis de pessoas, personalidades negras importantes. Isso pra mim Aham. E tô lendo Extraordinárias Mulheres que Revolucionaram o Brasil também nessa mesma onda, que são perfis. Ah, Tô que lendo legal. Odisseia, meu Deus do céu, tá me dando trabalho. Nossa. Porque aqui é promiscuidade literária, né? Eu tô sempre com muitos ao mesmo tempo. Não, não, tem que ser assim, nada menos. Exato. E tô lendo um outro de não ficção, que é Porque Nós Dormimos. E Ah, aí que eu tô, acho que legal. mais ou menos na metade, bem interessante, recomendo. Uhum. Fala da importância do sono e como a ausência de sono pode prejudicar muito, né, as pessoas. E por último, eu tô lendo. Ai, meu Deus do céu. Eu tava pensando nele. Plurais, que é aquele conto que tem a ver com protagonismo de pessoas com deficiência. Ah, que São legal. todos esses. Plurais. Sim, tá no Kindle Unlimited, né? Eu não sei se você Eu assina. tenho, eu tenho. Ah, eu vou procurar, Então legal. Tô, pega. tô sempre É. procurando, né? É. E você tem alguma O, dica de livro, tipo, que tenha um protagonismo de pessoas com deficiência, já que você mencionou esse livro aí? É, Enfim, que eu, tenha alguma coisa mais diferente, que não seja assim, sei lá, Corcunda de Notre Dame. tá. Não tem, sabe? Enfim. Eu li recentemente um livro que chama Fish Eye, que a protagonista é uma menina com retinose pigmentar. E aí, para mim Hum, foi interessante porque eu não conheço tão de perto algumas coisas relacionadas à retinose, né? Então ela fala muito da coisa da cegueira noturna, não sabia disso tão bem, assim. É romancezinho, assim, né? Menina de sim, 17 anos e tal. Mas eu acho que amplia um pouco, né, as ideias. Eu sim, acho que quem sim. tem retinose consegue se identificar. Enfim, eu acho que é Camille, não sei se é Grião ou algo. É Camille o nome da moça, e o livro chama Fichar. Era uma garota que gostava de fotografar, enfim.
um livro que vai, prende, né? Assim. Sim, E aí sim. tem um Ah, mas romance. ué, tem todos os. A gente tem que estar presente em todos os gêneros, né? Sim, Desde sim, de alta literatura até sim. livrinho de banca, Não, mas né? assim, eu acho que, de verdade, eu acho que é um livro que cumpre o papel dele. Tem livros que são Exato. para entretenimento e eles cumprem o seu papel. Eu vejo assim, esse livro ele acaba sendo um livro de entretenimento com pitadas de informação que para Sim, nós, né, que temos deficiência, a gente entende que essas informações podem ser interessantes para pôr a galera para pensar, para conhecer outras realidades. Esse é o papel da sim, literatura, né? Sendo de forma rebuscada ou simples, a literatura tá aí para isso, né? Para nos levar para outros lugares. E eu acho que ele cumpre muito esse papel, com certeza. sim. Representatividade, né? Muito importante. Yes, exatamente. Então, Lara, eu acho que é isso. Muito, Beleza. muito obrigada por ter aceitado o convite. Muito obrigada Ah, por tudo que você falou. Nossa, maravilhoso te ouvir. Você é uma ótima ah, comunicadora. Você fala muito bem. obrigada. E parabéns pelo seu trabalho. Continue. Ah, obrigada. É. E você quer fazer algum jabá? Pedir pro pessoal te seguir em algum lugar? Enfim, Ah, vai ficar no YouTube. Nós ah, estamos no gente, YouTube por também. gentileza. Sigam lá o perfil dela. É, exatamente, meu Muito nome papo completo. inclusivo e de livros. Yes. E assim, não, queria agradecer, Vitória, pelo espaço. Imagina. Foi um momento bem agradável. Acho que é bacana realmente compartilhar. Eu quero continuar compartilhando essas reflexões lá no meu perfil. Uhum. E responder também, né, algumas perguntas e mostrar que é possível, né? Sim, Eu realmente eu acho que eu não enfrentei tudo que eu poderia enfrentar, né, dos desafios que um professor vivencia, mas eu entendo que a gente pode encontrar saídas, né? Talvez essas saídas não apareçam, né, em um minuto, mas se a gente tiver vontade e desejo de seguir com isso, a gente tem toda essa chance, né, de encontrar realmente formas de viabilizar esse convívio e essa vida na escola, né, né? que é tão Sim, cheia de tantas complexidades, assim, né? para todo mundo, né? Todo professor Sim, fala muito isso. para qualquer pessoa. É isso que a gente também precisa desconstruir. Ensinar e aprender é complexo, né? Eu lembro que uma vez eu Sim. era mais nova, eu falei, ai, não entendo porque que no pré tem formatura, tem tanta confusão, o menino tem só 6. Aí minha irmã, Laura, presta atenção um pouquinho. O menino não sabe nada, de repente, em um ano, ele aprendeu a ler e escrever. Você não acha que isso é muito Sim, para alguém de 6 anos? É verdade. é verdade, é Então muita é isso, coisa, assim, né? né? Então, assim, estar na escola é estar diante de desafios o tempo inteiro, tanto para os alunos quanto para os professores, né? Sim, Eles falam, pro, minha mão tá doendo. Putz, a minha também, né? Então, assim, é um momento de te fazer sair do lugar de alguma forma, que seja de aprendizado de conteúdo, mas de aprendizado de convívio. Então, a sim, escola é um baita lugar e a escola precisa ser para todo mundo. Aí vamos retomar a história do decreto. A escola é. tem que ser para todos. Sim, Todo mundo exato. tem que ter a chance de aprender tudo isso, né? Não dá Exatamente. pra gente criar um mundo fake. Não dá. A escola especial para hoje, ela é fake, Brasil. Exato. Desculpa. Ai, hashtag pronto, falei. Então, Não, assim, tem que ser assim mesmo. É, diz que eles já estão contestando aí, né, os pois senadores e é, tal. Vamos pois ver se é. rola. É. Mas é isso, eu acho que quem tá acompanhando aí pelo YouTube, né, esse bate-papo, por favor, sejam bem-vindos, né? Quando forem me seguir, eu já tô Isso, contando com isso. isso aí. E é isso, vamos em frente. Então é isso. Muito Tá obrigada bom? por ter Obrigada a todo aceitado o mundo. convite. Obrigada a todo mundo que assistiu. Não sei quantas pessoas são, mas vocês estão É, aí. sim. Ai, probleminhas Obrigada a você, técnicos. Vitória. Um grande beijo. Beijo. Tchau. Tchau. Ai, meu Deus, como é que sai agora? Sair. Aí. Gente, eu ainda tô ao vivo. Jesus. Sair. Aonde que sai?